Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? É um imenso prazer estar aqui na companhia de vocês e trazendo mais um vídeo aqui para o canal. E agora estamos trazendo mais um programa aqui referente ao pacote Office, que é ele, o Excel, pessoal. Já tem aqui no canal, se vocês puderem dar uma olhada lá, vai lá na playlist, entrem lá no Office e vocês vão ver que eu tenho vídeos também do Word e PowerPoint, tá? De como trabalhar com os dois programinhas bem interessantes também. E agora vamos trabalhar com Excel. Gente, Excel, eu vou estar ensinando aqui alguns conceitos básicos para vocês. Muitas coisas a gente já viu lá no... Se vocês viram os vídeos anteriores que eu falo do Word, PowerPoint, as ferramentas de formatação de texto são bem parecidas, tá? Isso que é bem interessante. E nós vamos ver aqui também algo muito bacana, que seria o seu alinhamento, número, né? Isso eu estou falando das guias aqui, que fazem parte do menu Página Inicial. Mas vamos falar um pouquinho sobre o Excel. Pessoal, o Excel é o seguinte, muitas pessoas utilizam aí para fazer desde planilhas mais básicas, desde planilhas incrivelmente avançadas. E o interessante é o seguinte, você levou aí uma semana para fazer uma planilha surreal. Beleza, salvou, sempre você vai ter essa planilha aqui em mãos, tá? Modificou alguma coisa, ela vai modificar automaticamente desde que você fez as suas fórmulas corretamente, né? Utilizou as suas fórmulas corretamente. Então é bem simples. Como eu falei para vocês, vamos ver o conceito mais básico e conforme for passando os vídeos, que eu vou fazer alguns vídeos sobre o Excel, né? Esse programa bacana. Vocês vão ver que eu vou avançando, né? Ou melhor, eu vou evoluindo, ou melhor, dificultando, né, alguns procedimentos, e a gente vai aprimorando as nossas planilhas, ok? Mas, gente, é muito fácil, tem gente que acha que é muito difícil, mas basta você ter o conceito à base, o conceito básico, que você consegue fazer qualquer tipo de planilha, tá? Claro que primeiro precisamos ver o que vai ter nessa planilha, o que eu vou adicionar nessa planilha, para a gente montar o esqueleto e depois aprimorar a planilha, ok? Então é muito simples. Primeiramente, pessoal, vamos lá. Eu tenho aqui o meu cursor, tá, gente? Esse cursor que eu tenho aqui, prestem muita atenção nele, porque eu falo que esse cursor aqui justamente é utilizado para seleção. Tá? Consigo selecionar células. Então, clicando em cima de uma célula, que são esses quadradinhos que eu tenho aqui, praticamente aqui no meu campo de trabalho, tá? É um conjunto de células que eu tenho aqui, eu vou selecionando uma por uma. E olha que interessante. Quando eu selecionei uma célula, vocês podem ver que a letra G, né, da coluna aqui, ó, ela ficou com uma cor diferente, né? Ficou meio que um cinza, tá vendo? Claro. E também a linha número 14, tá vendo? Os dois se encontram aqui, ó. G14, tá vendo? Ó? Eu seguindo aqui o meu cursor, ó. G14, tá vendo? Então eu selecionei a célula G14. Vamos selecionar o B2, ó. Eu sei que aqui é o B e o número 2 está aqui. Então eu vou lá e clico com esse cursor de seleção em cima do B2. E automaticamente a célula é selecionada. E podemos ver também, ó, vamos supor que eu cliquei aqui em qualquer célula. Poxa, eu não estou me achando, não sei qual célula que eu estou. Eu sei que é o M, mas às vezes eu me perco aqui nas linhas. Basta olhar aqui no cantinho da tela, gente, do meu lado direito aqui, ó, segue o cursor do meu lado direito aqui, ó, vocês vão ver uma opção, tá? Aqui, ó, caixa de nome, tá vendo? Tá escrito o seguinte, M16. Sempre o Excel, ele é dividido, vamos dizer assim, a célula, você consegue encontrar ela de maneira fácil e rápido. Primeiro vendo a coluna, vocês vão ver a coluna em si, nunca a linha vai vir primeiro, sempre a coluna, e depois a linha. Então, primeiro vem a coluna em ordem alfabética e depois linha em ordem numérica. Isso é muito importante a gente entender, tá? Nunca o número, eu selecionei a célula número 16, coluna M, não existe, sempre vai ser coluna M e linha 16, então sempre a coluna vem primeiro, tá bom? Vocês podem ver esse exemplo aqui no canto, ó. Vou selecionar uma outra célula
Ó, agora é a J13, tá vendo? Ó? E eu sei que eu estou na J13 porque eu selecionei e apareceu aqui nessa caixa de nome. Beleza? Então, sabendo isso, é muito simples. Primeiramente, vamos já começar uma planilha básico e rápido nesse primeiro vídeo. Tá? Então, o que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer uma lista de nomes. Tá? Tenho aqui, ó, e vou utilizar duas colunas. Sabendo que eu vou utilizar duas colunas, eu vou utilizar a coluna A e a coluna B, correto? Temos o nosso cursor então, e eu já sei que eu clicando em cima de qualquer célula eu seleciono. Eu crio uma seleção. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui no meio da célula A1, tá vendo? Ó? Levei o cursor lá, cliquei, e vou deixar o primeiro botão do mouse, o botão esquerdo selecionado, tá? E depois eu vou arrastar para o B. Tá vendo? Ó, coluna B. Pronto. Selecionei a coluna A1 e a B1. Tá vendo? Ó? Aqui nessa linha 1. Tá vendo aqui? Ó, selecionei as duas colunas. A e a B da linha 1. Olha que interessante. Então, eu consegui fazer uma seleção. Então, esse cursor aqui eu consigo selecionar um conjunto de células. Tá vendo? Mas, como eu falei para vocês, eu vou selecionar aqui, ó, A e B. Tá vendo? Beleza. Agora, logo em seguida, eu vou pegar aqui, gente, e vou clicar numa opção que está aqui em alinhamento. Porque eu vou criar um título. Sabendo que eu vou utilizar duas colunas, primeiro eu vou fazer o título. E vocês vão ver no finalzinho dessa planilha, quando eu terminar o processo dela, que para selecionar, para depois a gente colocar as famosas bordas, é muito mais rápido quando você tem um título. E vocês vão entender o porquê. Então, sabendo que eu vou utilizar duas colunas, tá? Não importa quantas linhas, mas sim duas colunas, tá? Eu vou selecionar a A e a B, linha 1, e vou mesclar aqui, ó, nessa opção mesclar. O que ele faz o mesclar? Ele faz uma união de célula. Tipo, a célula da coluna A, linha 1, e da coluna B, linha 1, elas vão se unir. Basta clicar aqui em cima. E vocês podem ver, ó, que essa linha aqui, ó, que divide as duas, ela desapareceu. Então, ó, eu vou clicar aqui embaixo, ó, estão separadas na linha número 2. E agora na linha número 1, clicando novamente, ó, elas criaram uma união. Então, isso é muito interessante para criar algum conceito na sua planilha. Você quer criar um subtítulo, você quer mesclar elas. Depois nós vamos criar alguns cenários, né, algumas planilhas, e eu vou colocar em alguns cenários assim que a gente vai ter que mesclar, mas por hora saibam que se eu quiser criar um título eu posso unir diversas células, pegar diversas células aqui, sabendo quantas colunas eu vou utilizar na minha planilha e mesclar. Para isso eu vou colocar um título, eu vou criar um título. Eu mesclei essas duas aqui justamente porque eu vou agora digitar o título da minha tabela, tá bom? Que vai ser tabelas de nomes. Aqui vão ser números e aqui vão ser os nomes, ok? Então vamos lá. Vou colocar aqui, ó, lista de nomes. Olha que interessante, tá? E foi preenchida certinho aqui, tá? Criei um título. Agora, eu sei que aqui embaixo, gente, eu vou separar o título do restante aqui, supostamente da parte da minha planilha, né? Do texto da minha planilha, ok? Então, ó, eu tenho o título e eu vou ter o texto aqui embaixo com os nomes. Então, ó, eu vou selecionar as duas opções aqui, tá vendo? Ó? Na linha 2, o A e o B, coluna A e B, tá? Linha 2, e eu vou mesclar aqui, ó. Por quê? Eu vou pular uma linha. Essa linha aqui, ó, ela vai separar o título do corpo da minha planilha, do texto da minha planilha. Agora eu vou colocar o subtítulo aqui, que seria o seguinte: os números, né? Ó, certo? E aqui eu vou colocar nomes. Olha que bacana. Logo em seguida, já tem aqui meio que já o esqueleto aqui, ó, bem bacaninha da minha planilha. Agora o que eu posso fazer? O seguinte, vamos pegar, clicar em cima do título. Eu vou pegar e posso aumentar o tamanho, tá vendo? Vou colocar um 16 aqui, tá? E posso também aumentar o tamanho aqui dos números, né? Para destacar, vou colocar até em negrito, aqui também em negrito, tá? E os nomes também aqui em negrito, tá? Visualizem que o título, o S, ele está meio que cortado, porque o tamanho da célula não está comportando, né?
o título aqui. Então eu vou aumentar o tamanho das células, tá? Ou melhor, aumentar o tamanho aqui da coluna B. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui fora, tá, gente? Vim aqui do lado do B e eu vou ter essas duas setinhas, tanto para o lado esquerdo como para o lado direito. Feito isso, do lado, né? Não é do lado do número aqui, tá, gente? É do lado aqui em cima, ó, do lado da coluna aqui, ó, do lado da coluna, não do lado do número não, né? Da letra em ordem alfabética, que é o B. Mas sim do lado aqui, ó, em cima da linha, tá vendo aqui, ó, do lado da coluna. Não do lado da letra, mas sim do lado da coluna aqui, ó. Vem com o cursor e vai do lado da coluna aqui, tá vendo? Dessa linha da coluna. Deixa o primeiro botão do mouse pressionado quando aparecer esse cursor, que ele vai te dar a possibilidade de você diminuir ou aumentar o tamanho da coluna. Deixa o primeiro botão do mouse pressionado e eu vou aumentar o tamanho, tá vendo? Pronto. Olha que legal. Então agora eu tenho uma super coluna aqui, certo? Uma coluna já em tamanho legal, aonde eu vou conseguir colocar os nomes e até ficou bacana o título, tá vendo? Agora, aqui vai ser os números. Os números, gente, é o seguinte. Vou pegar aqui, ó, vou centralizar esses subtítulos aqui, tá? Que é N de números, né? E nomes, que vão ser os nomes que eu vou colocar aqui na minha tabela. E eu vou centralizar eles aqui, ó. Olha que interessante, ficou mais bonitinho, mais apresentável, né? Então, outra parte muito bacana também é o seguinte. Tá vendo aqui do lado da coluna A, você tem aqui a letra A, certo? E aqui eu tenho a linha entre a coluna A e a coluna B, correto? Eu vou aqui em cima da linha, tá vendo? Ó, não é aqui, tá, gente? É aqui, ó. Bem do lado, em cima da linha, ó. Você vê uma linha bem fraquinha aqui, meio que branca, tá vendo? Meio que cinza. Vai em cima dela. Ele vai fazer o cursor para a linha, com a seta, né? Do lado direito e do lado esquerdo, tá vendo? Ó? Duas setinhas. Apertou o primeiro botão do mouse, eu vou diminuir o tamanho aqui, ó, porque senão vai ficar muito grande. Porque eu vou trabalhar com números aqui. Então ela fica um pouquinho melhor, mais distribuído aqui, ó, tá vendo? Aumentar um pouquinho o tamanho dos nomes aqui. Tá? Então a gente pode ir brincando da melhor maneira possível, diminuindo e aumentando o tamanho das colunas. Agora o que eu vou fazer, gente? Ó, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o número 1 aqui e vou colocar o número 2 aqui. Isso que eu quero mostrar para vocês é bem bacana, bem interessante, que a gente vai conseguir visualizar. Eu vou selecionar, tá vendo? O número 1 e o número 2 aqui, tá? Por quê? Você pode, vamos supor que a sua planilha ela tenha 30 números, né? Ou melhor, 30 nomes, na verdade, tá? Então eu posso colocar à mão mesmo o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e assim por diante até o número 30 aqui, ó, que isso vai sair na hora da impressão, sai certinho os números e os nomes, ok, na minha lista de nomes. Mas é o seguinte, imagina que vocês têm aí 100 nomes. Ou vocês vão trabalhar uma planilha aí que ela tem, nossa, 1000 itens. Imagina eu digitando um por um. Eu vou levar muito tempo, não é verdade? Então, o que eu quero mostrar para vocês é que eu consigo pedir para o Excel, tá? Pedir para o Excel colocar esses números automaticamente. Isso basta você colocar em ordem crescente dois números, tá? Não pode ser 1 e 1. 2 e 2 não pode, tem que ser assim, 1 e 2, vou dar um outro exemplo, 6 e 7, pode ser, dar outro exemplo, 9 e 10, tem que ser dois números em ordem crescente. No meu caso aqui, já que a gente está começando a planilha, foi 1 e 2, correto? Então, coloquei aqui em duas linhas, tá vendo aqui, ó, certo? Na linha 4, ou melhor, né, coluna A, linha 4, número 1, coluna A, linha número 5, tá vendo? Então eu coloquei o número 1 aqui e o número 2 aqui embaixo. Então é bem simples, vocês vão selecionar, né? Lembra o modo de seleção, ó, que a gente pode clicar e selecionar quantas células eu quero? Vocês vão selecionar o seguinte, tá vendo aqui o meu cursor? Eu vou clicar em cima aqui do 1, certo? Que é a célula, né? A4. Eu vou descer aqui no número 2, tá vendo? Número 1 e número 2.
Beleza, logo que eu fiz isso, eu vou pegar, agora eu não vou selecionar, eu vou pedir para o Excel criar os próximos números, supostamente meio que em modo automático. Como? Quando eu selecionei um conjunto aqui, gente, uma célula, sempre quando você seleciona uma célula, vocês vão ver aqui, ó, em cima tem um quadradinho verde. Eu não sei se vocês estão vendo aqui, ó, bem no cantinho aqui, tá? Esse quadradinho verde, ele me possibilita a criar números em ordem crescente e também a criar clones do que tem dentro da célula em si. Isso serve muito para quando você fazer um cálculo matemático. Você faz o cálculo matemático na primeira célula e copia para os próximos. Isso é bem interessante. Então, ó, tá vendo aqui, ó? Vou clicar aqui em cima então da setinha. Lembrem, não é esse cursor, é esse daqui, ó. Eu vou em cima do quadradinho, ó, do quadradinho aqui, tá vendo, verdinho? E com o cursor, e ele vai mudar o cursor, tá? Ele vai para um terceiro cursor que a gente tem aqui no Excel. Clicou com o primeiro botão do mouse, eu vou arrastar, vamos colocar aí até o número 10 aqui, ó, linha 10. Vou ter 7 nomes, tá vendo? Isso é bem interessante, ó. E agora ele adicionou para mim. Eu cliquei no quadradinho, deixei o primeiro botão do mouse pressionado e arrastei para baixo. E vocês vão ver que ele criou aqui, ó, em ordem crescente o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. De novo, gente, vou fazer o procedimento, ó. Vai com o cursor em cima do quadradinho, deixa o primeiro botão do mouse pressionado, não solta, e vocês vão arrastar até o número que você quiser. Lembrem, ó, não estou soltando o botão, tá? Mas eu quero que vocês visualizem aqui, ó, do lado da setinha, ó, aparece o número 7, ó. Vou subir, 6, ó, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e assim por diante, tá? Então eu posso criar vários números, tá vendo, ó? Sem soltar o botão. Apertou no quadradinho, desceu, ele dá certo, tá? Mas lembrando, tem que estar em ordem crescente os números, tá? Eu poderia estar colocando no lugar do 1 e o 2 aqui, ó, que eu selecionei, o 6 e o 7. Então sempre tem que ter em ordem crescente os dois números, beleza? Então isso é bem interessante, ó. Então eu coloquei aqui uma lista de 7 nomes. Olha que bacana, ok? Vou colocar até meu nome aqui, ó, tá? Aí eu vou colocar aqui, ó, certo? E dá pra gente brincar bastante aí, tá, gente? Dá pra gente brincar bastante, então, com os nossos... praticamente ali, podemos dizer, com os conceitos básicos do Excel. Podemos criar uma planilha fácil e rápido. Claro que aqui eu estou explicando para vocês, eu estou indo passo a passo, então, claro que está demorando um pouquinho. Porém, se você já tem aí uma certa afinidade com o Excel, com as suas ferramentas, você tem um certo conhecimento, você consegue fazer uma planilha dessa, nossa, muito simples, muito rápido, tá? Mas ó, já mostrando para vocês, a nossa planilha já está meio que pronta, tá vendo? Todo esqueleto e com o título aqui em cima. Então já coloquei aqui 3 nomes, tranquilos, tá? Para a gente poder ter como exemplo. Poderia estar colocando mais alguns aqui, ó, mas só para a gente ter como exemplo. Se eu quiser centralizar eles, eu posso. Se você acha que ficou muito ruim, eu posso colocar aqui do meu lado esquerdo, tá? Deixar aqui do lado esquerdo e assim por diante. Mas bacaninha, né, gente? Dá para trabalhar legal. Uma das coisas que eu vou centralizar vai ser os números. Então, ó, seleciona aqui os números, tá, gente? E eu vou centralizar eles aqui, ó. Ficou melhor. Meio que ficou longe aqui dos nomes em si, então ficou um pouquinho mais distribuído, bacana, tá? Então brinquem da melhor maneira possível, mas esse é o conceito básico de trabalhar com o Excel, tá? Esse é o primeiro vídeo que eu queria mostrar para vocês, o primeiro conceito básico, a gente criar uma planilha, lista de nomes, né, fácil, utilizando 2 colunas e algumas linhas, tá, gente? Mesclando também, não esqueçam aqui, ó, do conceito de mesclar que a gente aprendeu lá no início, tá? Que eu posso mesclar quantas células eu quiser, tá? E assim por diante. Então, ó, vamos pegar aqui também, vamos mudar a cor, tá? Vou colocar aqui uma outra cor, certo? Vou colocar aqui uma outra cor, tudo azul.
e aqui embaixo vai ficar meio que verde, tá? Vou colocar meio que um verde aqui, ó, meio que escuro, tá? Então a gente pode brincar bastante. Posso colocar tudo em negrito se eu quiser, tá? Ou os nomes não em negrito, tá? Somente aqui, ó, essa faixa aqui, ó, os números, aqui o subtítulo, né, que eu coloquei aqui como número e nomes, né, separando aqui as duas colunas. E claro, aqui o título como nomes. Pode alterar também, gente, o que? Posso colocar vamos colocar aqui um outro estilo de letra, tá? Ó, posso criar uma seleção aqui, ó, e mudar totalmente o estilo de letra de todas a minha planilha, tá vendo? Ó, pode colocar Arial, Arial Black, temos aqui Arial Bold, né? Final aqui, ó. Então você pode brincar da melhor maneira possível, tá, gente? É muito bacana o Excel, beleza? Vou colocar aqui um Arial só para a gente poder brincar e vocês visualizarem que eu consigo alterar de maneira fácil e rápido. Vou diminuir aqui o tamanho dos números, ficou muito grande, tá vendo? Então, ela é muito bacana, pessoal. Belezinha? Agora eu quero mostrar para vocês a parte final. Eu criei aqui a minha planilha, certo? Ela vai ter 7 nomes. Dá um exemplo. Então, lembra que eu falei para vocês que eu adicionei aqui o título? Foi justamente para me orientar agora na parte final da planilha, onde eu vou colocar as bordas das minhas células. Como é que eu faço? A borda aqui da minha planilha. Eu vou clicar aqui no título, vou deixar o botão pressionado aqui. Quando terminei totalmente a minha planilha, vou deixar o botão pressionado aqui, primeiro o botão do mouse, o botão esquerdo, tá? No meio da planilha, tá? No meio aqui dessa célula que eu mesclei, do título, e vou descer até o final da minha planilha, que são 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá vendo? São 7 nomes, beleza, ok. Minha planilha está pronta, mas agora eu vou adicionar aqui uma borda para ela ficar bem bonitinha na hora da impressão, ficar aí bem apresentável. Porque se eu imprimir somente com essas grades que nós temos aqui, não sai na hora da impressão. Eu tenho que acrescentar as bordas. Muita gente me pergunta, como é que eu faço para adicionar uma borda, professor? Porque quando eu vou imprimir, e eu fiz a planilha certinho como o senhor pediu, mas não sai aquela borda na lateral, eles ficam meio que flutuando ali numa folha em branco. Então, justamente você seleciona aqui, tá? Clica no título aqui em cima com o primeiro botão do mouse, desce até o final da sua planilha e você vem aqui na opção que está aqui no Guia Fontes, tá? Menu, página inicial, Guia Fontes. Vocês vão ter essa opção aqui, ó, borda inferior, claro, né, tá aqui, que é a borda selecionada, porém, eu vou clicar aqui nessa setinha do lado da borda, tá vendo? Vou clicar aqui do lado da imagem da borda aqui, ó, e vocês vão ver que vai ter várias opções de bordas aqui. A mais usada, gente, a mais usada, todas as bordas, tá? Basta, então, selecionar aqui a sua planilha inteira, tá? Até o final, do início até o final, certo? Ele já criou uma caixa em volta aqui, por isso que é interessante você criar o seu título, porque ela já cria uma caixa em volta da sua planilha, tá? Se não tivesse título, seria um pouquinho mais trabalhoso, entre aspas, tá? Não tanto, mas se você cria um título da sua planilha e desce ele inteiro, ó, né? Clicou lá no título e desceu, ele já vai criar uma borda aqui, ó, tá vendo? Verdinha em volta, isso quer dizer que a sua planilha em si ela está totalmente selecionada. Depois você vem aqui, tá na setinha do lado da borda e você vai clicar em todas as bordas, tá, gente? Clicou aqui em todas as bordas, pronto. E vocês vão ver que a minha planilha já está pronta. E assim, pessoal, vou me despedir de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula, desse primeiro vídeo que nós fizemos de conceito básico referente ao Excel. E viram que não é tão complicado trabalhar desde que vocês aprimorem do conceito básico, passam depois para o meio que intermediário. Vocês conseguem fazer qualquer tipo de planilha. Então, pessoal, não esqueçam, deixe seu like, se inscreva no canal e deixe seus comentários. E, claro, compartilhe o vídeo. Isso vai me ajudar bastante, ajuda muito o canal, belezinha? Então, até o próximo vídeo, vamos para mais uma planilha, no vídeo número 2. Belezinha? Fui!